Cordeiro Pascal, ele vive, amém? Isso é motivo de júbilo e de alegria para nós. E nessa época, né, que nós falamos sobre isso, falamos sobre a Páscoa, é algo cheio de significado para nós que somos filhos. E esse tempo, independente de que seja a data exata ou não, é um tempo carregado de uma mensagem poderosa. E nessa noite, né, não diferente, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre isso também. Amém? E antes de iniciar, eu também gostaria de fazer mais uma oração. Não precisa ficar de pé, eu só queria que você fechasse os teus olhos e orasse comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença, Senhor. E digo, Pai, que eu não sou nada sem o Senhor. Que eu sou totalmente dependente, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. Sou totalmente, Pai, dependente, Senhor, da Tua capacitação, Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, Pai, eu te peço, juntamente com os meus irmãos, Senhor, que o Senhor se manifeste nesse lugar, Pai. Que, meu Pai, a Tua palavra encontre, Senhor, nos corações um solo fértil, Senhor. Onde a Tua palavra possa cair como uma semente, possa germinar e frutificar, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor me use nessa noite. Que o Senhor esteja falando, Pai, aos nossos corações, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, antes da gente falar aqui sobre a Páscoa, eu gostaria só de dar um pano de fundo aqui sobre o contexto, né, da época em que a palavra narra sobre esse acontecimento, certo? E pensando no povo de Israel, né, começando lá no livro de Gênesis, a gente sabe que teve um tempo que o povo ele passou por uma grande fome, né, no tempo que José ele era o governador do Egito. E daí dentro disso, né, o José ele pega o pai dele, os irmãos dele e leva para viver com eles no Egito. E isso aconteceu, alguns anos se passaram e José morreu, os irmãos deles morreram, toda aquela geração morreu. E passou um tempo, né? E o povo de Israel continuou vivendo no Egito. Eles se multiplicaram, e a palavra diz que eles formaram um povo poderoso e numeroso, né? Porém, um rei se levantou, um faraó, que eles chamavam os reis deles de faraó, se levantou naquele local no Egito e não conhecia nada sobre a família, né, de José e sobre a história de José. E esse faraó, ele temeu que se houvesse algum tempo de guerra, alguma coisa do tipo, né, o povo de Israel, que era muito numeroso, se voltasse contra o povo do Egito. Então, ele e o povo, eles, né, se juntaram e eles começaram a tornar a vida dos filhos de Israel extremamente dura, extremamente penosa. Eles colocavam serviços muito duros para eles, eles eram obrigados a executar esse trabalho. E diante disso, os israelitas, eles clamaram a Deus. Eles clamaram por socorro de Deus, e Deus ele escuta o clamor do povo dele. Diante disso, o que Deus faz? Ele levanta Moisés. E agora eu gostaria que você abrisse a palavra comigo, lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 7. Êxodo 3, versículo 7 até o 9. Diz assim: Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Então, irmãos, o clamor desse povo, ele chega até o Senhor, e o Senhor, ele chama Moisés, e essa é a fala de Deus perante Moisés ali, que ele escuta o clamor daquele povo, né? Então, Deus, ele levanta Moisés para que Moisés e Arão, perante o faraó,
né, para que o povo fosse libertado e para que o povo saísse da terra do Egito, rumo a essa terra que Deus prometeu. Perceba que Deus, ele fala o seguinte, ele descreve, né, a terra. Ele fala, é uma terra que emana leite e mel, uma terra de abundância. Ele fala onde fica essa terra. Ele fala o povo que vive nessa terra. Diferente de Abraão, né, que ele fala, vai para uma terra. E Abraão, ele creu nisso e foi. E nesse contexto agora, diferente do que aconteceu com Abraão, Deus, ele descreve, ele dá esses detalhes igual a gente acabou de ler. É importante a gente pegar esse detalhe para a gente entender o contexto aqui, amém? E então, irmãos, o que a gente percebe? Que existe uma disposição da parte de Deus em livrar o povo dele desse sofrimento, em fazer com que o povo saia de uma vida de escravidão e entre para uma vida onde eles serão livres, onde eles serão tidos como filhos. Mas se você continuar lendo ali os capítulos de Êxodo, você vai perceber que Moisés, ele chega perante o faraó e ele, né, faz alguns sinais ali que o próprio Deus fala para ele executar, mas o faraó, ele não libera o povo logo na primeira conversa que ele teve com Moisés. Ele não libera o povo. Então, o que acontece aqui? Deus, ele vai enviar as 10 pragas, né? Que acredito que seja conhecido por todos, as 10 pragas do Egito. E essas 10 pragas do Egito são atos de juízo que o Senhor falou que faria. Está escrito em Êxodo 6, versículo 6, que Deus executaria esses atos de juízo. Mas, irmãos, para que a gente entenda aqui, a gente entre nessa mensagem que fala sobre a Páscoa, o que nós temos que dar uma atenção especial para a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E eu queria que a gente abrisse agora em Êxodo 11, versículo 4 até o 7. Amém? Diz assim: E Moisés proclamou ao faraó, assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito. Desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava, que trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Até aí você pode deixar aberta a palavra aí mesmo, que daqui a pouco a gente vai continuar a nossa leitura. Então, irmãos, essa seria a 10ª praga do Egito, né? Então, o povo do Egito, eles viram, né, o Senhor executando o juízo com 9 pragas, todas elas aconteceram da maneira que o Senhor falou que iria acontecer. E somente nesse ponto, após a 10ª praga, é que ia culminar no povo do Egito, no povo de Israel saindo do Egito, indo em direção a essa terra onde o Senhor havia descrito para Moisés. Agora, irmãos, vamos pensar o seguinte: pensa aqui, né, quantas coisas não aconteceram ali e Faraó, ele não liberou o povo. Agora, pensando nessa morte dos primogênitos, realmente, né, algo muito doloroso para eles. Essa questão do primogênito, eles tinham porque seria aquele que daria continuidade à linhagem do pai. E pensando no faraó, então, seria ele que ocuparia o lugar, que sucederia o pai dele no trono. E como a palavra descreve, foi um pranto como nunca houve e nem haveria de haver no Egito. E você percebe que o mesmo não aconteceria com o povo de Israel. Porém, para que o mesmo não acontecesse com o povo de Israel, eles tinham que obedecer a uma direção do Senhor, que eu queria ler com vocês agora, ali no capítulo 12 do livro de Êxodo. A partir do versículo 1, a gente vai ler um pouquinho aí até o 14, tá? Para que a gente possa entender o contexto. Diz assim: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano.
vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o degolhará à tarde. E tomarão um pouco de sangue, e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada do fogo, com pães não fermentados e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes quando eu vir o sangue. Passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis com uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Amém? Até aí. Você percebe que aqui ele descreve certinho como seria a Páscoa, né? Então, para que essa mesma praga ela não atingisse os filhos de Israel, os primogênitos de Israel, eles deveriam pegar o cordeiro sem defeito, macho, e eles deviam, com o sangue desse cordeiro, passar na verga das portas e nos umbrais das portas. Amém? Aí, quando o Senhor passasse por ali, esse sangue seria o sinal de que ali os israelitas haviam obedecido a essa ordem do Senhor, e ele não mataria os primogênitos daquelas casas. E, irmãos, a palavra Páscoa, ela deriva do hebraico, que significa exatamente passar por cima ou passagem, que talvez vocês já tenham ouvido falar, não sei muito bem como é que pronuncia, né? Se é Pesach, não tenho, né, a tradução exata do hebraico, mas a tradução é exatamente isso, passar por cima ou então passagem, tá? E o sangue do cordeiro, então, sobre as portas seria esse sinal. Só que veja bem, o Senhor fala, vocês têm que estar pronto para partir, né? Sandálias nos pés, cinto atado, cajado na mão, porque depois que acontecer isso, vocês vão partir imediatamente. E, irmão, na mesma noite, se vocês continuarem lendo ali os textos, na mesma noite que isso acontece, né, o pranto ali no Egito é grande, a palavra descreve isso, como disse que iria acontecer. E então, o faraó, ele chama na mesma noite, no meio da madrugada, ele chama Moisés e fala, pode ir com o povo, amém? Então, né, por isso que o povo tinha que estar preparado. No mesmo instante que a praga aconteceu ali, que as mortes dos primogênitos aconteceu, eles tinham que estar prontos para partir. E foi exatamente isso que aconteceu, irmão. E após esses acontecimentos, né, o que a gente percebe? Que Deus, ele queria levar o povo para uma nova vida. Ele queria tirar o povo de uma vida de escravidão e colocar o povo numa vida de liberdade, uma vida de abundância, né? Tirar o povo de um sistema egípcio que eles viveram por tanto tempo e colocar esse povo dentro de um sistema onde eles seriam regidos e guiados pelos princípios de Deus. Mas, irmãos, quando a gente fala de Páscoa, dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês do povo de Israel, a gente também não pode esquecer de Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? E para nós, como igreja, nessa época do ano é que nós lembramos dessa entrega, que nós lembramos desse momento que nós chamamos de Páscoa. O povo de Israel, ele escolheu um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem defeito. E eu vou falar algo para vocês, esse cordeiro perfeito, sem defeito, ele viveu entre nós e não pecou. Ele foi crucificado, sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, selando então isso que nós chamamos de Páscoa. O nosso Cordeiro Pascal, ele se entregou por nós. E foi um sacrifício definitivo, irmãos. E assim como a gente viu ali naquele vídeo, a morte não pôde retê-lo. A morte não pôde segurá-lo. E ele ressuscitou ao terceiro dia, assim como ele disse que haveria de haver, que haveria de acontecer. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que Jesus, ele cumpre exatamente igual aconteceu nessa Páscoa, que na palavra ali eles chamam de a Páscoa dos judeus. Ele cumpre tudo exatamente como aconteceu. Se vocês olharem lá em Mateus 26,
Mateus 26, versículo 2. Diz assim, ó. Mateus 26, 2. Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Isso é Jesus falando para os discípulos dele. Então, na mesma época que estava acontecendo a Páscoa judaica, aconteceu a crucificação também, tá? E algo que eu queria trazer hoje à noite aqui para nós, a gente pegar essa ideia central da Páscoa, que seria uma passagem, que seria uma transição. Porque se você perceber o que Jesus fez, ele foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Ele fez uma passagem, uma transição da morte para a vida. Assim como o povo de Israel também fez uma transição de uma terra para outra. Então eu queria que essa palavra hoje ficasse na nossa cabeça, uma transição da antiga aliança para uma nova aliança. Não é isso que diz em Hebreus 8:6, que uma aliança muito superior à antiga, pois é fundamentada em promessas excelsas. Isso diz sobre essa transição que Jesus fez. Marque lá esse versículo, Hebreus 8, versículo 6. E, irmãos, esse sacrifício, ele foi definitivo para nós. E o Senhor fez isso para que nos transportasse de uma vida de pecado, para uma vida que nós possamos andar em liberdade nele. Uma vida plena, para uma vida que nos conduz da morte para a vida, para uma vida que nos tira de uma mentalidade escrava e nos coloque numa mentalidade de filhos. Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. Muitas vezes a gente vê a Páscoa, a gente vê a cruz, a gente vê todo esse contexto, mas a gente não entende o significado principal do que Jesus fez por nós, dessa transição que Ele fez e que nós fazemos parte disso, fazemos parte dessa Páscoa, fazemos parte dessa transição. E o próprio Paulo, apóstolo Paulo já disse isso. Eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos 8, versículo 15. Romanos 8,15. Diz assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Consegue então, irmãos, entender que isso nos tira de uma escravidão da mente e nos coloca como filhos, que clama, Abba, Pai. E dentro desse significado de transição, eu queria que a gente construísse agora esse entendimento da Páscoa. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, voltando ali, para o povo de Israel, ele queria conduzir esse povo para uma vida de liberdade, para uma vida de uma mentalidade de filhos, como eu já falei. Amém? E Cristo fazendo isso por nós, da mesma maneira, infelizmente muitos de nós ainda não compreendeu esse significado. E continuamos com a nossa mente presa. Assim como aquele povo de Israel, ele saiu do Egito. Agora pensa, eles tinham uma caminhada para fazer naquele deserto. Uma caminhada que poderia ser rápida, creio eu. Essa caminhada durou 40 anos. 40 anos, pensa. E vocês vão vendo isso pelo comportamento deles ali, que eles saíram do Egito, eles fizeram essa transição física, porém o Egito não saiu da mente deles. Eles continuavam com o comportamento, eles continuavam, digamos que com saudade daquela vida que eles tinham no Egito. Então é necessário, irmãos, que não fosse feita só uma transição de um local para o outro, mas que houvesse também uma transição, uma transformação da mente, para que aquele povo deixasse os costumes, deixasse a vida que eles tinham naquela terra. Vamos pensar como que era o Egito. O Egito naquela época era a nação mais desenvolvida que tinha. Seja financeiramente, seja tecnologicamente, os caras eles faziam construções que nós vemos até hoje. Então eles tinham um certo conhecimento. Eles eram uma nação próspera. Eles eram uma nação já bem estabelecida ali centenas de anos, Então eles tinham uma cultura bem estabelecida, eles tinham crenças próprias deles.
E o povo de Israel, irmão, se você for ver, em Êxodo 12:41, sabe quanto tempo o povo ficou lá no Egito? 430 anos. Depois dá uma olhadinha lá, ó, em Êxodo 12:41, que diz que o povo, exatamente no dia que completou 430 anos, o povo saiu do Egito. Agora vamos pensar, 430 anos. Não é 20 anos, 10 anos, uma semana. Cara, é muito tempo. Quantas gerações não viveram durante esse tempo? Quantas gerações dos filhos de Israel não viveram durante esse tempo? Agora pensa, um tempo longo como esse, prolongado, né? Convivendo com os costumes, com a cultura daquele povo, com o idioma daquele povo, com a forma como aquele povo vivia. Eu creio, irmãos, que eles se deixaram moldar por esse sistema. Eles se deixaram moldar, o povo de Israel se deixou moldar por esse sistema, por esses costumes que esse povo tinha. Então não era necessário que o povo somente ele entendesse a Páscoa como uma transição física, mas também como uma transição de mentalidade, para que eles deixassem esses costumes. E a gente sabe que esses costumes, eles não agradavam a Deus, porque o Egito, ele era uma nação totalmente idólatra, né? Eles eram politeístas, eles tinham centenas de deuses. E Deus, na Bíblia, aqui a gente acabou de ler, que ele, além de ele executar juízo no povo do Egito, ele executaria juízo também aos deuses do Egito. Então, a gente percebe que essas crenças, esses costumes, eles não agradavam a Deus. Senão, não era necessário aplicar o juízo. E então, irmãos, era necessário também essa transição de mente. E não somente uma transição de um lugar físico. E a gente leu sobre a Páscoa ali, foi exatamente a Páscoa, aquela descrição toda que o Senhor deu para eles, que dá o início dessa transição. É o marco deles saindo da terra do Egito e indo para uma terra que Deus havia mostrado a eles, que o Senhor havia descrito a eles. E perceba, irmãos, que logo em seguida que o povo sai do Egito, Deus, ele vem ali no deserto e ele entrega os mandamentos e ele entrega as leis para o povo. E eu creio que isso aconteceu porque Deus colocou essas regras para o povo, porque assim, vocês viviam daquela forma, dentro daqueles costumes, dentro daquelas crenças. Agora eu trago para vocês uma forma correta de se viver. Aqui estão os mandamentos, aqui estão as leis, e a partir disso Deus vai colocando para eles os mandamentos, e você vai ver que em Êxodo ele vai descrevendo as leis também. Então Deus ele traz para o povo algo que traria essa mudança de comportamento também, né? Dentro de princípios que o próprio Senhor colocou para eles. O problema, irmãos, é que muitos desse povo de Israel, eles talvez não tenham entendido essa transição, não tenham entendido isso que o Senhor colocou para eles, e isso fica claro para a gente quando a gente vê eles reclamando, né? Eu queria agora com vocês ver esses versículos. Volte lá para Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16. Êxodo 16, versículo 3. Amém? E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne, e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Olha o que o povo está falando. Aquele mesmo povo que clamou por socorro de Deus, agora está falando um negócio desse. Agora vá para Números ali, um pouco à frente. Números 11, depois de Levítico. Números 11, versículo 4, até o 6. Diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos aqui, definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem, senão este maná. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Um povo que não entendeu nada do que seria a Páscoa.
não entendeu nada do que seria uma transição, não entendeu nada do que seria uma passagem de um lugar para o outro. Eles saíram sim fisicamente de um lugar, mas a mente deles ainda estava no Egito. O Egito ainda estava dentro deles, irmãos. Eles sentiam saudade do modo de vida que eles levavam, das comidas que eles tinham lá, que eles diziam que comiam com fartura. Mas então por que eles clamaram ao Senhor? Eles clamaram: o Senhor nos tire daqui. Né? Eles estavam sofrendo e o Senhor atende a isso, levanta Moisés e esse povo ele sai do Egito. Mas agora a gente vê aqui o mesmo povo reclamando: cara, não tem carne, é só esse maná que a gente vê. Ai, que saudade da cebola do Egito. Ai, que saudade quando a gente comia sentado na frente da panela. E irmãos, o povo reclamava e murmurava, e por isso o povo ficou 40 anos no deserto. Eles estavam ainda presos a esses costumes que a gente falou dessa nação. Eles estavam ainda presos a esse tipo de alimento. Eles estavam com essa mente cauterizada. Irmãos, se vocês lerem a Bíblia com calma ali, na parte de Êxodo, vocês vão ver quantas coisas o Senhor realizou. Eles presenciaram o que aconteceu nas 10 pragas. Eles presenciaram os sinais que Moisés fez. Claro, perante uma direção do Senhor, mas eles viram tudo. Eles viram tudo. Se o Senhor falou que existe uma terra, eles tinham apenas que contemplar, irmãos, e entrar na terra. Pronto, simples. Mas não, eles estavam reclamando. Reclamando daquilo ali que eles estavam passando, da forma como eles estavam vivendo naquele deserto. Eles conseguiam olhar para o passado, para aquela vida que eles tinham no Egito. Eles conseguiam olhar para o presente, porque eles não tinham aquilo mais agora que eles não tinham antes, mas eles não conseguiam olhar para frente para aquilo que Deus falou. Deus falou que tinha uma terra, que eles iam entrar naquele local. E Deus, ele libera o povo, ele traz o povo, eles celebram a Páscoa, mas aqui o mesmo povo que celebrou a Páscoa estava reclamando, olhando para si mesmos e não conseguindo contemplar aquilo que estava na frente deles. E vocês sabem que essa geração ela não entrou na terra, apenas Josué e Caleb conseguiram e entraram porque eles creram naquilo que o Senhor havia falado, eles entenderam essa mensagem da Páscoa, eles entenderam essa mensagem que a gente está falando sobre uma passagem de um lugar a outro, de uma transição. E algo que tinha que ser rápido, irmãos, durou 40 anos uma caminhada no deserto, pois eles não permitiram que a mente deles fosse transformada, que a mente fosse transicionada dentro dos princípios aos quais Deus já estava estabelecendo para eles ali no deserto. E hoje, irmãos, quando nós celebramos a Páscoa, a gente viu aqui um vídeo incrível, a gente viu uma apresentação maravilhosa aqui. Da mesma forma, nós temos que entender que isso que Jesus fez por nós é uma transição. Que nós temos que transicionar também a nossa mente, de uma mente carnal para uma mente espiritual. Se essa mente ainda está presa, irmãos, no Egito, está presa a costumes, nós temos que olhar para o Cordeiro Pascal e entender que Ele já nos fez livres, irmãos. Que a gente não tem mais que carregar esse peso. Sabe aquele negócio que o cara anda com aqueles prisioneiros que andam com uma bola de metal amarrada na perna? A gente não precisa mais carregar isso. O povo saiu do Egito, mas ainda carregava um peso sobre eles. Um peso de costumes que eles não tinham que carregar. E eu pergunto, irmãos, para você e para mim, o que nos prende? Estamos presos a quê? Que tipo de coisa, que tipo de costume? Estamos presos a pensamentos, a achismos. Estamos presos, irmãos, ao pecado. Estamos presos ao sistema que está ao nosso redor e que nos molda, irmãos. Ou nós olhamos para o Cordeiro Pascal e entendemos que nós somos livres, que nós somos filhos. Nós também, irmãos, da mesma forma, temos que entender a mensagem da Páscoa. Temos que entender essa mensagem de transição. Que Cristo, Ele levou sobre eles todas as dores. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Nós não temos mais que ser escravos de uma mentalidade, de um pecado que me escraviza, aquele negócio que você arrasta com você que você não consegue largar. Deixa para trás esse comportamento. Olha para o Cordeiro Pascal, olha para a cruz, olha para o que foi feito. Abram lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Dentro, irmãos, desse mesmo entendimento, Paulo fala para a igreja de Roma, Romanos 12, versículo 2: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensando naquele contexto do Egito, que eles viveram 430 anos dentro de uma nação cheia de crenças e de costumes. Quantos anos não se passaram até que Paulo pudesse também falar esse texto, que é essa carta que ele direcionou à igreja de Roma, né? Pensar em Roma, naquela época, era a capital do Império Romano. Pense num centro financeiro e cultural daquela época. Era aquela cidade. Muito, né, se a gente imaginar, bastante habitada, com centenas de habitantes, uma cidade bastante movimentada. E Paulo apresenta essa carta e fala: cara, não deixa que esse sistema molde a mente de vocês. Antes é necessário que haja uma transformação de mente, para que a gente experimente a boa, perfeita vontade de Deus. Irmãos, essa igreja, se você for ler ali o contexto, era uma igreja completa, quase toda feita de pessoas gentílicas. O que isso significa? Que eles não tinham todo esse conhecimento, esse embasamento sobre a Páscoa judaica. Então, lá no início do livro de Romanos, Paulo ele apresenta Jesus, ele fala sobre a fé em Jesus, e ele apresenta Jesus como o único cordeiro pascal, o único que nos leva até o Pai. E ele apresenta para eles. E ele vai discorrendo o livro e chega nesse capítulo e ele fala: cara, mas vocês não podem deixar que esse sistema molde o comportamento de vocês. Esse sistema não pode ditar o jeito que vocês caminham, mas sim a forma que Jesus nos ensinou que deveria ser. Irmãos, Jesus ele nos chama para viver de acordo com essa nova vida, que a gente não permita que esse sistema molde o nosso caráter. Sabe o que eu percebo atualmente? Isso no nosso meio, falando no meio, né, aqui, que muitas vezes as filosofias do mundo, irmão, e eu não estou falando que filosofia é ruim, entenda. Eu estou falando que muitas vezes o que falam por aí está ditando a nossa forma de caminhar. Muitas vezes o que falam por aí, você absorve aquilo e você fala: cara, isso é interessante, e isso acaba substituindo a Bíblia, e isso não pode acontecer. Nós não podemos nos deixar que o sistema ao nosso redor, que esse sistema que tenta empurrar a nós, molde a nossa forma de pensar, molde o nosso caráter, ou então substitua aquilo que é a palavra de Deus. E dentro disso, irmãos, eu pergunto, quanto a mim e a você, o que nós entendemos sobre a Páscoa? O que nós entendemos sobre esse tempo que se chama transição? O que nós entendemos sobre essa mensagem? O que eu entendo, irmãos, é que nós devemos viver nesse presente século, independente do sistema cultural de qualquer cidade que a gente possa viver. A gente tem que ver com uma vida por meio de uma perspectiva centrada no Cordeiro Pascal, naquilo que ele fez na cruz, nos princípios que ele trouxe para mim e para você, para que a gente pudesse viver a partir deles. Independente, irmãos, do local, independente daquilo que a gente escute, irmão, isso é que deve nortear a nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento da Páscoa. Que o meu comportamento, que o seu comportamento seja de acordo com aquilo que Cristo fez. E eu vou falar um negócio para vocês: o nosso comportamento ele vai denunciar se a gente entendeu essa mensagem ou não. Por que eu digo isso? Perceba o povo de Israel. Eles celebraram a Páscoa, Deus descreveu isso para eles. Eles migraram de um lugar, eles estavam migrando de um lugar para o outro. E a gente leu aqui alguns textos que a gente só via aquele povo reclamando, povo murmurando. E se você ler mais outros textos aqui, você vai achar mais reclamações e murmurações do povo. Então eu pergunto, irmão, esse comportamento que eles tinham, será que eles entenderam a mensagem da Páscoa? E muitas vezes, irmão, o meu e o seu comportamento vai mostrar aquilo que nós entendemos ou não. Será que aquilo que eu perguntei agora há pouco, algo que nos prende, e nós sabemos que algo nos prende,
Essa coisa que nos prende, que você quer deixar e não consegue, eu pergunto para você, isso está ditando o teu comportamento? Ou você consegue olhar para o Cordeiro Pascal e entender que ele levou tudo sobre a cruz, que você não precisa desse peso, e que você não precisa caminhar dessa forma? Será que nós conseguimos olhar para isso? Será que nós conseguimos entender isso? Porque, irmãos, o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, eles viviam debaixo de escravidão. E não pense, irmão, que escravidão é só alguém que está oprimindo você. Mas eu posso ser escravo de um achismo meu, e nada vai mudar o meu pensamento. Eu posso ser escravo de um pecado, que eu não deixo, que eu não abandono, que me afasta de Deus. Eu posso ser escravo de ideologias, que existem tantas por aí. Então não entenda a escravidão só como alguém oprimindo outra pessoa. É por isso que eu disse um pouco antes aqui que é necessário que haja uma transformação de mente, que haja uma transição. E a mensagem central da Páscoa para nós hoje é isso, que uma transição, uma passagem de uma mentalidade escrava para uma mentalidade de filhos. Ou irmãos, você acha que Jesus fez tudo isso que a gente viu aqui para que eu e você continuássemos escravos de tantas coisas? Eu não creio nisso. Amém? Eu não creio, irmãos, que a Páscoa que aconteceu, aquele sacrifício na cruz, ele ressuscitar ao terceiro dia, essa transição da morte para a vida, eu não creio, irmãos, que ele fez isso para trazer uma mensagem para mim e para você, para que nós continuássemos escravos de tantas coisas, irmãos. Assim como eu vejo uma disposição da parte de Deus em tirar o povo lá do Egito, que está sendo oprimido, eu vejo também uma disposição dele em ver eu e você livre, irmão, de tantas coisas. Há uma disposição da parte de Deus. E a gente percebe isso olhando para a Páscoa, olhando para a cruz, olhando para a mensagem que esse acontecimento traz para nós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não olhe mais para o passado com remorso, com reclamações. Às vezes reclamando daquilo que você tem, isso aqui é uma porcaria. Ou então você reclama daquilo que você não tem. Se eu tivesse aquilo, minha vida seria muito melhor. Não olhe para isso. Ou pior ainda, olhar para o passado com saudade, irmão. Não faça isso. Porque eu creio que a vida que Cristo nos proporciona é infinitamente melhor do que o que nós vivíamos antes de conhecê-lo. Então, irmão, não olhe para o passado. Não olhe para as coisas que você tem, que você não tem. Não olhe para isso, olhe para o Cordeiro Pascal. Lance tudo aos pés da cruz. Essa é a mensagem da Páscoa. Muitas vezes, irmãos, a gente não consegue contemplar além, né? Assim como o povo de Israel, ele não conseguia olhar além. Eu pergunto para você, como igreja dessa casa, você consegue contemplar o cumprimento da palavra que o Senhor depositou sobre essa casa? Você consegue contemplar, irmão, a vinda dele, a volta dele? Você consegue contemplar essas coisas? Ou nós estamos vivendo aqui e agora reclamando de tudo? Se ele disse, irmãos, que uma palavra, ele colocou uma palavra sobre nós, amém? Ele disse que iria se cumprir, irmãos, e é isso que nós temos que crer. E nós temos que caminhar e nos desenvolver para que essa palavra se cumpra através de nós. E nós temos que olhar também, irmãos, e enquanto a gente vive dessa forma, contemplar a volta dele. Porque ele morreu, sim, ele ressuscitou, mas ele disse que ele voltaria. E como eu e você temos nos comportado? Lembra que eu falei, o nosso comportamento muitas vezes vai demonstrar aquilo que eu e você estamos crendo. Vai demonstrar aquilo que eu e você estamos contemplando. Havia uma terra para o povo. Eles poderiam contemplar ela, irmão, sem precisar entrar. O Senhor falou, então vai se cumprir. Da mesma forma, eu e você, irmãos, existe uma palavra sobre nós? Sim. Então vamos olhar para isso. Vamos abandonar aquela mente de escravo que faz para o Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. Chega disso, irmãos. A Páscoa, ela nos mostra isso. Termos uma vida centrada no Cordeiro. E que a gente possa oferecer para Ele o melhor até que Ele venha. Sem murmurar, irmão, sem reclamar. O que Paulo fala? Em tudo dai graças. Ele não fala em algumas coisas você agradece, outras não. Não, irmão, é em tudo.
Ah, mas está difícil, agradece, irmão. Ah, mas está uma luta, agradece, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, nós não podemos permitir que os costumes deste século, desse sistema que a gente vive, a gente não pode deixar que ele molde a nossa mente e o nosso comportamento. Não podemos viver reclamando e sempre olhar para o Cordeiro, sempre olhando para o Cordeiro pascal. Deus disse ao povo, uma terra que mana leite e mel. E os caras reclamando porque não tinha carne ali. Porque eles estavam comendo só o maná, só olhando para o presente. Não conseguiu contemplar aquilo que o Senhor já havia falado que ia acontecer. E irmãos, nós somos cidadãos dos céus, amém? Amém. Então, irmãos, o nosso comportamento deve ser dessa forma também. Não como um povo que... E assim deveria ser o povo do Egito também. Não como um povo que viveu 430 anos, mas com um povo que estava gerando e desenvolvendo uma mentalidade dos céus. E o nosso comportamento, irmãos, vai mostrar isso. E olhando para Jesus, a gente tem que ver essa transição. Da morte para a vida. Essa transição do pecado para uma vida plena. Essa transição de uma escravidão para uma liberdade, irmão. E eu vou falar uma coisa para você, essa liberdade você só pode encontrar nele. Você não vai encontrar em livros, você não vai encontrar em um monte de estudo, em um monte de conhecimento, lembrando que não existe nada de errado nisso. Eu estou falando que a liberdade verdadeira você só encontra em Jesus. Muitas vezes nós achamos que somos livres. Eu sou livre e vou para cima e tal, mas na verdade muitas coisas ainda nos prendem, ainda escravizam os nossos pensamentos. E a liberdade, irmão, só pode ser encontrada nele, no Cordeiro Pascal, naquilo que ele disse que faria. Tire os olhos do passado, tire os olhos daquilo que você tinha ou que você teria, não importa isso. Importa que nós possamos olhar para ele e entender essa mensagem da Páscoa. Eu queria que você abrisse comigo em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Irmão, para a gente não pensar que, toda vez que a gente ministra a palavra, mas é sempre exortação, eu vou falar uma boa notícia para nós aqui. Claro, a Páscoa é uma boa notícia, sim, mas eu queria que a gente lesse esse texto. Colossenses capítulo 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, com quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Glória a Deus, irmãos, ou isso não significa nada pra gente? Isso é a Páscoa, irmão. É a redenção. Fomos selados pelo sangue dele. Assim como o povo no Egito tinha uma marca, um sinal pelo sangue do Cordeiro, nós também temos essa marca. Nós também temos esse sinal do Cordeiro, irmão. Então não tem porquê, não tem motivo para você olhar para o passado com saudade. Não, irmãos, nós somos selados por esse sangue. Nós somos selados pelo sangue do Cordeiro Pascal. E a nossa vida agora, irmãos, deve ser centrada nisso. Olhando para essa mensagem, olhando para esse acontecimento. E essa, irmãos, é a boa notícia, que isso tudo já foi feito por mim e por você. Irmãos, isso é motivo de alegria, cara. Isso é motivo de júbilo. Pensa no privilégio que Deus, ele desceu, ele veio como homem. Se você ler ali, não lembro se é Efésios ou Filipenses, ele se desfez daquilo tudo que ele tinha, da glória dele, e se colocou como um homem. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, irmão. E se a gente descrever, se a gente pensar na crucificação, é algo extremamente doloroso, cara, é uma tortura. Eu estava lendo isso essa semana, um rapaz que trabalha na área da anatomia, ele descreveu
como o corpo de uma pessoa reagiria na crucificação. E cara, eu li aquilo ali, eu fiquei chocado. Porque é algo extremamente difícil, cara, de você pensar, você sentindo aquilo. Agora imagina o nosso Cordeiro, o nosso Jesus, ele fez isso por mim e por você. E irmãos, não para que a gente continuasse com a mente presa em algumas coisas, não para que a gente continuasse às vezes escravo de algo, não, irmãos, deixe tudo isso. Olhe para a Páscoa com olhos espirituais, irmãos, e não como olhos carnais. Não como uma data comemorativa, onde a gente vai lá, troca chocolate um com o outro, não, irmão. Amém pelo chocolate também, mas não é só isso. Não é, irmão. Glória a Deus. Que a gente possa olhar com esses olhos espirituais para esse acontecimento. Que não seja só uma data comemorativa, algo que coloque um feriado na nossa semana, não, irmão. Isso aconteceu de verdade. Para que nós pudéssemos transicionar, irmãos, de uma mente de filhos, assim como a gente leu em Colossenses agora, que nele nós temos plena redenção. Neles, irmão, nós não precisamos mais ser escravos, nós podemos ser filhos. Irmão, nesse momento que a gente está falando sobre isso, sobre essa transição, sobre a Páscoa, sobre essa passagem, sobre esse momento que muitos países pelo mundo todo celebram esse momento com alegria. Eu queria orar com você para a gente poder finalizar. Se coloque de pé.